Ontem o Brasil 247, numa reportagem exclusiva da Denise Assis, um beijo para Denise, inclusive, minha amiga muito querida, trouxe mais informações sobre as conversas trocadas pelo terrorista George Washington e pessoas cujo nome a gente já conhece e já citou aqui no ICL algumas vezes, nos dias que antecederam o plano de explodir uma bomba num caminhão-tanque no aeroporto de Brasília. Pelas conversas, fica claro, pelas conversas divulgadas pela Denise, que era mesmo um plano para colocar uma bomba no caminhão e que ele não estaria agindo sozinho e que a ideia era implantar um regime alternativo ao governo Lula, usando inclusive os CACs, colecionadores de armas. A gente tem alguns prints, a gente vai mostrar aqui para vocês, dessas conversas que foram trocadas com o general Eliezer Girão, que é deputado federal pelo PL do Rio Grande do Norte. Vamos mostrar esse print da conversa com o general Girão. Vamos mostrar? Não tá aí, então o print a gente vai... ele trocou mensagens com o general Girão, que é deputado federal pelo PL do Rio Grande do Norte, e também trocou mensagens com o senador Eduardo Girão, que agora está no Novo, também do Ceará. Ele mandou para o general. General Girão, vão esperar até quando para acionar os CACs? Tem CACs prontos. Acione, general. Coloque em treinamento militar intensivo. Ou seja, queria formar uma milícia usando os CACs armados pela estratégia armamentista do bolsonarismo. Com o Eduardo Girão, ele mandou mais ou menos no mesmo tom. Vão esperar até quando para ativar os CACs como força de reserva? Tem muito CAC... essa aí é a conversa com o Eduardo Girão. Tem muito CAC atirador sniper. Snipers são os atiradores de longa distância. O George Washington já está preso, condenado, foi na CPI, e na do DF e na CPMI do golpe, está preso, né? E não falou nada de relevante nas duas participações que teve nessas CPIs. Apesar dele não ter recebido resposta dos dois, isso fica claro, né? Ele não recebeu resposta dos dois, nem do general, nem do Eduardo Girão, mas que ele tem contato com essas pessoas, tem o número de telefone dessas pessoas e mantém contato com elas. Isso ficou ainda mais claro, né, Cris? Só uma coisa que eu queria só lembrar, Cris, desculpa, mas só lembrar o seguinte, isso me traz muito, assim, fresco na memória, aquele discurso que teve de cima de um caminhão de som, onde o cara chegou e falou, nós somos 900 mil CACs no Brasil, ou seja, existia, o que está ficando muito nítido para a gente, é que existia sim uma estratégia nesses CACs, que era a estratégia de formar uma milícia que agisse junta. Ou seja, quando você começa CACs, você está querendo criar um bond, um vínculo entre cada pessoa que tem um CAC. O CAC deveria ser uma coisa... Eu já tive CAC. CAC é quando você está num clube de tiro ou você tem alguma arma que você tem que ter registrado, você tem um CAC. Em tese, as pessoas que têm CAC não têm vínculo nenhum. O que eles estavam fazendo no Bolsonaro? Se referindo a essas pessoas como um grupo, e aí é muito importante a gente trazer aquele discurso do cara no alto daquele caminhão, falando, olha, hoje nós somos não sei quantos mil CACs, para aí esse grupo funcionar como uma milícia organizada que está a serviço dessa tomada de poder, desse golpe. É muito importante a gente fazer essa conexão e entender agora o que tinha por trás de CAC que a gente ouviu o tempo inteiro, né? E também que a gente liga com o discurso do Bolsonaro. Lembra que o Bolsonaro falava que não é o que eu vou fazer, o que o Bolsonaro vai fazer, mas o que você pode fazer para o nosso país. Então, tudo interligado, né? Sim, sim. Vamos pingar, porque a gente já tem o Mauro Cid chegando. Ele já chegou, melhor, a sessão vai começar. Chegou ao Congresso Nacional, segundo informações que a gente tem, inclusive chegou fardado. A CPMI deveria começar a partir das 9 horas da manhã, era o horário marcado, teve um atraso, e aí me parece que já está começando, e o horário oficial agora mesmo, mais 2 minutinhos para começar a partir das 9h30 da manhã. Mas a gente vai abrir agora, William, o áudio para a gente ouvir um pouquinho também do que está acontecendo. Cada oitiva demora praticamente toda uma reunião. E como nós temos um número limitado de reuniões, se convocarmos muita gente, não teremos condição de ouvir a todos. E a gente está vendo aí o Arthur Maia, a Elisiane Gama e
o Magno Malta. o Magno Malta, que são a mesa diretora dessa CPI. Já a gente vai ter a presença do Mauro Cid. Cris, ainda falando sobre os terroristas e sua ligação com os Girão. Sim, ele manda as mensagens e não obtém resposta, mas, de qualquer maneira, este deputado e esse senador têm explicações a dar. Por que estavam se relacionando com um personagem que está, obviamente, claro que é um terrorista? Vocês me perdoem aqui a inexatidão ou a minha incerteza. Se alguém puder me confirmar, porque é importante, não foi o senador Eduardo Girão que permitiu a entrada do George Washington no Congresso para uma ocasião? Tem a imagem do George Washington numa audiência na Câmara dos Deputados ou numa comissão do Senado. Me perdoem realmente a incerteza, mas é porque se alguém puder checar isso... Com certeza, uma informação importantíssima a gente checar. É muito importante a gente checar essa informação. Vamos checar. Porque, enfim, confirmando isso, né, fica ainda mais clara e caracterizada essa relação entre um parlamentar e um terrorista. Então, por mais que os diálogos não tenham evoluído, mas a gente precisa de explicações sobre esse tipo de relacionamento. Falando na questão dos CACs, que o Eduardo lembrou muito bem... Os CACs, na verdade, a política armamentista do governo Bolsonaro de armar a população, né, era claramente, e desde o começo, e também escrevi sobre isso, e também falamos aqui sobre isso algumas vezes, era a formação de uma milícia privada. Né? Isso sempre ficou muito claro. A maneira como ele foi liberando a política de liberalização de armas, né, tirando, inclusive, atribuições de fiscalização do Exército. E o Exército permitiu, sem qualquer objeção, atribuições da Polícia Federal e do Exército, que foram perdendo essas atribuições de fiscalização, de monitoramento, de rastreamento. Eu lembro quando essas medidas foram anunciadas, né, e como ainda alguns setores, né, da sociedade, da mídia, ficaram surpresas, né, com a facilidade com que o Exército abriu mão dessas prerrogativas, né, que não tem por que se surpreender, porque, na verdade, era isso. Era a formação de uma milícia privada, né, que, em algum momento, poderia ser muito útil, né? Felizmente, a gente já sabe, isso não aconteceu, porque não havia unidade nas Forças Armadas para que fosse dado um golpe. Mas havia setores favoráveis que estavam com Bolsonaro, estavam no governo naquela época e que abriram mão, né, dessas prerrogativas e permitiram a formação dessa milícia, que está aí, porque essas armas estão na mão dessas pessoas, né? Essa é a gravidade desse assunto dos CACs, que a gente não pode perder de vista. Os clubes de tiro que foram abertos, né, por ocasião de toda essa política armamentista, quando ela foi posta em prática, esses clubes continuam aí funcionando, estão abertos. Aqui perto da minha casa eu tenho 2 clubes de tiro, por exemplo, muito próximos, né? Então, esse é um perigo real que nós ainda temos no Brasil e que o governo atual precisa enfrentar e dar conta disso. Jamil, o depoimento do George Washington à CPI, à CPMI, tem tudo a ver com o que você falou sobre as respostas silenciadas, que dizem muito mais do que respostas dadas, né? Ele falou algumas coisas, mas outras perguntas, que eram perguntas assim muito importantes, ele silenciou. É verdade, Vivian. E eu acho que, cruzando o silêncio de um com o silêncio do outro, a gente pode, obviamente, tentar identificar, mapear a dimensão. Agora, o que a Cris falou é absolutamente fundamental. Ligar isso tudo com um parlamentar, perdão, parece que a gente está falando o óbvio aqui, mas é estapafúrdio que um plano de golpe envolva alguém que foi eleito democraticamente para fazer parte do legislativo. Ou seja, calma. Mais ainda, que a gente não falou até agora, Cris, que é muito importante, porque a gente está dizendo, ele não respondeu. A pergunta esse é o telefone dele de verdade? Porque se esse é o telefone dele de verdade
e ele recebeu mensagens que falavam sobre o golpe, ele fez alguma coisa? Isso. Porque se não fez, prevaricou. Eu não sou um especialista. Porque se você faz parte ali do Senado ou da Câmara, você tem o dever de denunciar. A pergunta é, denunciou? Ele fez essa denúncia? Porque se alguém que faz parte do aparato sabe de uma tentativa de golpe e não denuncia isso, o cara, na minha opinião, está cometendo um crime. Sendo um dos pilares, não estou dizendo que ele é um dos pilares dentro do Congresso, mas fazendo parte de um dos pilares da democracia, que obviamente é o legislativo. Então, é muito grave tudo isso, não dessa questão apenas desse diálogo, mas o pacote, a gente precisa entender que isso não pode ficar, isso já aconteceu, já foi evitado. Não, como já foi evitado? Houve uma tentativa, é isso mesmo? Então a tentativa precisa ser investigada, o que a Cris falou da milícia. Por muito tempo, não deixa de ser verdade, mas por muito tempo a gente tratou a questão das armas como uma questão comercial. Né? Tem gente que está ganhando muito com isso, por isso que está sendo liberada, são muitos milhões de dólares envolvidos. É verdade, tinha esse lado. Agora, tem um lado que a Cris falou, que é a formação de uma milícia leal a um grupo que poderia estar disposto a fazer coisas que não poderia estar disposto, que fizeram, vamos colocar, que fizeram algo. Então, manter esse tema na agenda, manter essa investigação, punir quem fez, ou quem planejou, ou quem financiou, isso não é fundamental para lidar com o passado, é fundamental para lidar com o que pode acontecer justamente na próxima eleição, ou vamos dizer assim, na campanha para a próxima eleição. Vai saber o que vai acontecer. Que é óbvio que ele não financiou essa tentativa sozinho. É óbvio que tem gente muito grande que ele está escondendo. Só para responder a tua pergunta, a nossa produção apurou, então o George Washington, ele entrou no Congresso em novembro do ano passado, Cris, com autorização do gabinete do senador Zequinha Marinho do Podemos. Tá? Só para te passar aqui as informações que a gente tem. E a gente tem também um tweet, né, William, da presidente do PT, a gente tem da Gleisi, né? Vamos ler, William? Vamos lá? E eis que surge o que a gente já sabia que ia acabar acontecendo na CPMI do golpe. Celular de George Washington, acusado do atentado à bomba no aeroporto de Brasília, contém mensagens enviadas ao deputado Eliezer Girão, do PL, e ao senador Eduardo Girão, do Novo. Jorge pediu ajuda dos CACs para o plano terrorista. Olha só, vai vendo, vai ter mais. A Gleisi também usando um tiquinho de ironia. Quem fala olha só, vai vendo, é o Marcos Rogério, o senador, que também agora está substituindo o Marcos Duval na CPI. A Gleisi usando uma ironiazinha para citar aí o caso do terrorista que tinha relação com os deputados. Mas nada que a gente não soubesse, fica cada vez mais claro nessa relação dos terroristas bolsonaristas com pessoas que estavam em mandatos, né, Cris? Sim, isso tudo tem que ser esclarecido. Obrigada aí à produção do ICL que tirou essa dúvida, mas eu estava com esse nome na cabeça. Mas, enfim, o senador Eduardo Girão tem algo a explicar em função dessas mensagens que recebeu, como bem lembrou o Edu, quer dizer, recebeu, olhou, leu, não fez nada, né? Espertamente também não respondeu para não deixar, né, uma comprovação de que leu, enfim, tudo muito nebuloso ainda, mas que precisa ser esclarecido, né, porque não é possível a gente considerar uma coisa menor a relação de um parlamentar com um terrorista, né, que planejava explodir uma bomba e provocar uma carnificina no aeroporto de Brasília às vésperas do Natal. Isso não é uma coisa elementar, isso não é uma coisa simples, né? Então a gente precisa, ele tem algo a explicar e a gente precisa cobrar isso, tanto dele quanto do deputado também citado, né, que tem o mesmo sobrenome, não sei se eles têm parentesco, né? O deputado é o Eliezer Girão e ele, senador Eduardo Girão, de estados diferentes, mas enfim, né? Então é isso, a gente ainda tem muita coisa a saber, essas conexões precisam ficar mais claras, né? Porque nada disso aconteceria, aquela tentativa, o domingo infame, né? O domingo da infâmia, isso não aconteceria se aquelas pessoas não tivessem tido suporte para fazer o que fizeram, né? Suporte com conexões, com gente poderosa, com muito dinheiro. Isso não acontece do nada, né? Não é um raio em céu azul, como a gente costuma dizer. Isso, inclusive, teve uma preparação
digamos assim, teve ensaio, né? Aconteceram alguns atos preparatórios, como foi aquela noite do dia 12 de dezembro em Brasília, essa própria tentativa de explodir a bomba e, finalmente, o 8 de janeiro, né? Que a gente nunca pode esquecer, né? A gente não pode esquecer, não vamos esquecer, não esqueceremos.